Bom dia. Hoje eu vou resolver o exercício 67 do Haliday volume 2, edição 9. Quais são a velocidade e o período de um satélite de 220 quilos em uma órbita aproximadamente circular de 240 quilômetros acima da superfície da Terra? Resolvendo a letra A primeiro, a gente tem que o satélite está em uma órbita circular em torno da Terra a uma distância da superfície de 640 quilômetros. Consequentemente, a gente tem que, para que ele não saia da órbita dela, a gente vai ter que a força gravitacional tem que ser igual à força centrípeta. A força gravitacional é G multiplicado pela massa da Terra multiplicado pela massa do satélite dividido por R ao quadrado, que tem que ser igual à massa do satélite multiplicado pela aceleração centrípeta, que seria a velocidade tangencial ao quadrado sobre 2. Sobre R. Consequentemente, você tem que o R cancela com R, ms cancela com ms. Então você vai ter que a velocidade tangencial, que é a velocidade do satélite da letra A, é igual a raiz de G multiplicado pela massa da Terra dividido por R. Esse R, ele é o raio da Terra mais a distância da superfície até o satélite, que é RT mais 640, que vai ficar que VT é igual a G multiplicado por MT dividido por 7.018 km. Fazendo as devidas contas, você vai chegar que a velocidade tangencial é igual a 7,5 km por segundo. Só transferir os valores aqui. Constante gravitacional, o raio da Terra e a massa da Terra. Tá, agora a letra B. Para fazer a letra B, a gente vai utilizar a equação que o raio ao cubo sobre o período ao quadrado é igual a G multiplicado por mt sobre 4π ao quadrado. Mt seria a massa da Terra, G é a constante gravitacional, T o período que ela demora para dar uma volta completa, completar a órbita em torno da Terra, e R é a distância do centro de massa do satélite ao centro de massa da Terra. Tá, para isso ele pede o período, então ele quer saber qual é o valor de t. É só você isolar t nessa equação. Fazendo isso, você teria que t ao quadrado é igual a r ao cubo multiplicado por 4π ao quadrado dividido por g multiplicado por mt. Consequentemente, teria que t é igual a raiz de r ao cubo multiplicado por 4π ao quadrado dividido por g multiplicado por mt. mt é massa da Terra, g é constante de gravitação e o r seria o valor que a gente tinha usado no último exercício de 718 km. Obviamente você tem que transformar para metros. Bem, fazendo essas contas na calculadora, você vai chegar no valor de 5.000, calma, deixa eu pegar a cola. 852,87 segundos. Aí, se você dividir por 60, você vai obter aproximadamente 97 minutos. Voltando. Suponha que o satélite perde energia mecânica a uma taxa média de 1,4 vezes 10 elevado a 5 joules por revolução orbital, usando a aproximação razoável de que a órbita do satélite se torna uma circunferência cujo raio diminui lentamente. Determine se a altitude, D a velocidade e o período do satélite ao final da revolução número 1050. Ele perde 1,4 vezes 10 elevado a 5 joules de energia por revolução.
Ele quer saber o quanto que ele vai perder, qual vai ser a altitude, velocidade e o período do satélite depois da revolução de número 1500. Então a perda de energia mecânica que ele vai ter é 1,4 vezes 10 a quinta multiplicado por 1500, que vai dar 2100 multiplicado por 10 a quinta joule. Essa é uma variação negativa. Ele vai perder isso aqui. A gente tem que a energia inicial que o satélite vai ter pode ser calculado como menos a gravidade, menos a constante da gravitação universal, multiplicado pela massa do satélite em si, multiplicado pela massa da Terra, dividido por 2 vezes o raio entre o centro da Terra e o centro do satélite. O raio seria o de 718 no primeiro exercício, né? Multiplicado por 10 ao cubo. Porque estava em quilômetros passando para metros. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar no valor de menos 62.436,63 vezes 10 a quinta joule. Essa é a energia inicial. Você tem que a energia mecânica final, ela vai ser a energia mecânica inicial mais a variação de energia mecânica. Portanto, é esse valor aqui somado com esse valor aqui. Vai dar menos 64.536,6363 vezes 10 a quinta joule. Essa vai ser a energia mecânica final. Dito isso, você tem que a energia mecânica também pode ser calculado como E menos G, ms multiplicado por R, que seria igual a esse valor aqui que a gente calculou. Isolando R, fazendo todos os cálculos devidos, você vai chegar que R equivale a 411 quilômetros. Quer dizer, não é 411, é 6.789 quilômetros. Óbvio que você vai chegar em metros, né? Aí você divide por 1000 que você vai chegar em quilômetros. Daí você tem que ele quer a altitude, né, que seria a distância da superfície até o centro de massa do satélite. Portanto, seria que a altitude seria R, que é igual a 6.789, que seria essa distância do centro da Terra, centro de massa da Terra, a distância até do centro de massa do satélite, menos a distância do centro da Terra até a superfície, que seria 6.378. Fazendo essa diferença, aí você chega no 411 km. Que seria a altitude. Passando para metros, né? 4,11 vezes 10 a quinta metros. Tá, agora letra D. Ele quer a velocidade. Usando a fórmula da letra A, né? É constante da gravidade multiplicado pela massa da Terra dividido por R. Só que esse R agora ele vai ser 6.789 vezes 10 ao cubo, né? Passando para metros. Fazendo isso, você vai chegar
a algo em torno de 7,66 km por segundo. Que dá para arredondar, que vai chegar na resposta do Rayleigh de 7,7 km por segundo. Obviamente você vai chegar aqui em metros por segundo, só dividir por 1000 você vai chegar em km por segundo. Só fazer a fórmula aqui, é bem simples. É a constante gravitacional multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio que está orbitando agora, né? Tá, agora eu tenho a letra E. O período. Bem, é basicamente uma repetição da letra B também, né? É só você pegar que o período é a raiz de... Deixa eu pegar aqui, ó. De R ao cubo, multiplicado por 4π ao quadrado, dividido por G, multiplicado por mt. Todos os valores você tem, né? Você tem a constante de gravitação universal, a massa da Terra, o raio. Fazendo todos os valores, você vai chegar em... voltando, tive um pequeno contratempo. Fazendo esses cálculos, você vai ter 5.568,75 segundos, que dividindo por 60, vai te dar em torno de 92,8 minutos, que é aproximadamente 93 minutos. Tá. Tá, então vamos fazer agora a F. Qual é o módulo da força retardatória média que atua sobre o satélite? Bem, o satélite ele vai estar se movimentando, né? Só que daí, como ele está se movimentando, ele vai estar perdendo energia mecânica a uma certa taxa. Essa perda de energia mecânica está associada a uma força que está retardando ele, que está diminuindo a velocidade dele. Quer dizer, que no caso não estaria diminuindo, mas estavam. Tá retardando ele, tá aproximando ele para a Terra. E daí ele quer saber qual seria essa força em termos médios. Bem, a gente sabe que isso daqui seria a quantidade de energia mecânica que ele estaria perdendo, né? 1,4 vezes 10 elevado à quinta joule. E você quer essa é a taxa de energia média que ele perde, né? Então, se você quer descobrir qual é a força média, né? Você sabe que isso daqui é energia, ela pode ser interpretada como um trabalho realizado por uma força retardatória, que seria igual a força multiplicada pela distância. Só que distância seria essa? No caso dessa daqui, seu trabalho. Essa daqui seria a força retardatória média. E a distância seria nada mais, nada menos do que uma circunferência de raio R, que seria o raio orbital, né? Então seria F multiplicado por 2π multiplicado por R orbital igual a W. Dito isso, você vai ter que F é igual a W dividido por 2π multiplicado pelo raio orbital. Então você vai ficar com menos 1,4 vezes 10 a quinta, dividido por 2π, multiplicado por R, raio orbital. Raio orbital você pode considerar ele como a gente está calculando a média, dá para considerar o raio orbital como simplesmente como, por exemplo, o raio inicial, né, que é o 718. 718 multiplicado por 10 ao cubo metros. Fazendo eu vou chegar no valor de 3,1 vezes 10 a menos 3 newtons. Fazendo essa multiplicação aqui.
Ah, então, continuando. O momento angular em relação à Terra é conservado para o satélite e H para o sistema satélite Terra, supondo que o sistema é isolado. Tá, na letra H, supondo que o sistema seja isolado, a gente tem um enunciado da física de que, tipo, desde que não hajam qualquer tipo de forças externas em um sistema, o momento angular total do sistema ele permanece constante. Portanto, considerando o sistema satélite Terra, se ele for isolado, não há forças externas. Consequentemente, o momento angular desse sistema ele vai ser conservado, portanto, ele vai sim ser constante ao longo do tempo. Agora, para a letra G, a gente tem que, pela equação de momento angular, ele é igual a quantidade de movimento multiplicado pelo raio, quantidade de movimento da partícula multiplicado pelo raio. A gente vai ter que L vai ser igual a massa, que a massa de fato é constante, multiplicado pela velocidade tangencial, multiplicado pelo raio. Esse seria o raio orbital. A velocidade tangencial e o raio orbital, eles variam, só que eles não variam de forma completamente... Eles variam de forma proporcional, só que não é uma proporção de 1 para 1, né? Portanto, por exemplo, a velocidade tangencial, como ela é igual a G multiplicado por mt sobre R, ela varia proporcionalmente em relação a... Ela varia de forma inversamente proporcional em relação à raiz quadrada de R. Né? Portanto, a gente tem que ver proporcional a R menos 1 sobre 2. Portanto, não dá para considerar que, de fato, pro, pro satélite, o momento angular dele em relação à Terra é, de fato, constante, portanto, ele não é conservado.